Então essa é a 5ª palestra do Celeiro da Poesia, 6ª edição, uma realização do Ministério da Cultura, com produção cultural do Instituto Humaniza, patrocínio da Enercan e apoio da Prefeitura Municipal de Campos Novos, Conjunto Folclórico Flor de Pé e Conjunto Folclórico Celeiro da Tradição. O que nós vamos fazer hoje aqui é uma palestra de formação de plateia, explicar para vocês como funciona quando a gente faz o projeto cultural acontecer, quais são os processos que a gente passa, sobre as aulas de declamação que estão acontecendo, né? E aí, para a gente começar isso, eu gostaria que quem começasse hoje fosse a Clara. A Clara pudesse vir aqui e declamar para nós uma poesia. Do Juvencio, pode ser? Pode vir aqui na frente aqui e conte para nós a história. E todo mundo preste atenção. Dedinho nas costas. Juvencio, meu também. Juvencio, meu campeiro, tem na alma tradição. Quando vai numa festança, o Juvencio pula e dança, que parece um gurizão. Foi ele quem me ensinou a bailar uma maneira, o xote e a rancheira e todas as danças, enfim. Às vezes fico abismada, pois não posso entender como é que pode ser do Juvencio ser assim. Nasceu e cresceu na cidade, neste tempo modernista, mas se fez tradicionalista com tamanha devoção. Encara o nativismo com tanto amor e respeito, que parece que foi feito para ser mesmo um peão de crença nativa, que neste estado altaneiro é o orgulho verdadeiro de quem ama sua terra, de quem traz a descendência dos que aguentaram recursos para serem sempre gaúchos, quer na paz e quer na guerra. Como eu amo o Juvencio, não só por ser um campeiro, mas por ser um cavaleiro, respeitador e leal. Como mulher acredito que não pode dar tristeza. O homem que com nobreza ama tanto o ideal. Este Juvencio que eu falo é toda essa juventude que descobriu a virtude desta nossa tradição. Juvencio, Mário, Antônio, João, o Paulo, ou quem seja, é a raça que seja nesta nova geração. Muito bem. Parabéns. A Clara, para quem não sabe, ela participou da primeira palestra do Celeiro, né? Ela participou da primeira palestra do Celeiro da Poesia, quando nós conversamos sobre poesia, e eu pedi para ela ler um trechinho do poema, agora eu não lembro mais qual, mas não foi desse poema, né? Foi? Eu não me lembro mais. Mas a Clara participou de uma das palestras e um dos objetivos dessas palestras é a gente conseguir mais declamadores. Nós temos o João, que está começando, nós temos o Luiz, que já foi inclusive premiado no Celeiro da Poesia. Então a intenção é fazer com que vocês se sensibilizem também e comecem a participar da declamação também. Só que para a gente começar, quem vê a apresentação aqui feita, prontinha, não sabe do processo que acontece
até ficar pronto, né? Até a declamação ficar boa para uma apresentação, né? Eu acredito que a maioria de vocês aqui já deve ter estudado alguma coisa sobre poesia na escola. Já deve ter lido uma poesia com a professora, já deve ter, né? Isso faz parte do dia a dia lá da escola. As professoras sempre falam de poesia, pelo menos uma vez por ano, a gente fala alguma coisa sobre poesia na escola. Tem Tassiane aí, que a professora pode me corrigir se estou falando besteira. Então, a gente pode colocar a poesia como uma coisa que sim acontece e faz parte do nosso cotidiano. Em cidades como aqui, como Abidão, que é uma cidade que nos últimos anos, principalmente por conta das atividades da Invernada Artística, vem acontecendo esses eventos, né? O Celeiro da Poesia, o Rodeio de Abidão, enfim, todo um processo cultural que antes não existia, não acontecia aqui. Então o pessoal está tendo mais acesso à cultura e com isso, ó, nós temos aí, o Luiz participou de um festival, que foi o Celeiro da Poesia aqui esse ano e já premiou. A Clara, no nível que está, o ano que vem, a hora que começar a ir para festival, eu digo para vocês, provavelmente vai premiar. Eu trabalho como avaliador às vezes, então a gente sabe do potencial, quando o aluno tem potencial ou não tem, né? Então, e se não tivesse tudo isso, se não tivesse esses projetos acontecendo, será que ia despertar por si, sozinho, ia brotar um declamador ali, lá no Luiz? O Luiz ia acordar de manhã, bah mãe, hoje eu vou ser declamador, eu vou pegar uma poesia e vou declamar e vou pro rodeio. Não quer dizer que isso não aconteça, pode até acontecer, né? Mas se não houver um projeto, se não houver alguma coisa que incentive e que ensine para lapidar vocês, nunca vai ter alguma coisa que realmente funcione, né? Porque é difícil. Se já é tão difícil numa cidade com bastante gente, a gente ter alguns poucos declamadores, com o projeto acontecendo, com acesso gratuito, com professor, com tudo. Imagine se não tivesse. Hoje nós temos meia dúzia de declamadores em Abidão. E se não tivesse o projeto do Celeiro da Poesia, será que teria? Porém, volta ao que eu falei no início. Todo ano vocês trabalham poesia na escola, não trabalham? Então a poesia faz parte do dia a dia de vocês, faz parte do cotidiano de vocês. Agora, o suficiente para fazer você ser um declamador depende de outras iniciativas. Essa que o Ministério da Cultura, junto com a Prefeitura, o Instituto Humaniza e a Enercan está fazendo aqui em Abidão. Da mesma forma com a dança, né? Hoje, mais cedo, conversei com vocês sobre uma característica sobre danças altas e danças baixas. Vocês já tiveram uma noção de que tem algumas coisas que a gente precisa aprender teoricamente para conseguir fazer na prática. Eu quero que fora o Luiz e o João e a Clara que fazem aula de declamação e vão saber me responder, eu espero, eu quero que quem não faz aula de declamação tente me responder algumas coisas. Primeiro, para a gente entender de poesia, qual é que seria a primeira coisa que a gente tem que saber fazer? Entender cada palavra. Antes disso. Faz parte? Também faz parte. Entender. Olha o que a Ana falou. Ler. Ah, mas é óbvio que tem que ler. Mas ler poesia não é como ler qualquer coisa. Não é como ler um texto qualquer, não é como ler um nome, não é como ler uma placa. Para ler poesia, precisa saber ler e muito bem. Precisa entender o que é verso, precisa entender muito bem o que é pontuação. O declamador tem uma obrigação com o poeta. Ele tem uma obrigação com o autor. Que você, como leitor leigo, não tem.
Eu estou aqui lendo para mim, né? Eu pego aqui um livro de poesia, vou dar um exemplo aqui, o livro do celeiro mesmo, né? Eu posso ler para mim e ninguém vai ouvir nada. Então ninguém vai saber se eu estou lendo, se eu estou entendendo, se eu não estou entendendo, o que está acontecendo na minha leitura individual. Agora, pergunto, o declamador faz isso? Ele lê para ele? Isso faz parte do primeiro processo do entendimento do poema. O declamador, ele, além de ler o poema, obviamente, ele vai decorar, ele vai trabalhar o poema, mas ele lê um poema para as outras pessoas. Ele interpreta o poema. Ele interpreta o poema. A questão de decorar o poema, ela é uma situação a mais para que ele possa não precisar ter o papel na mão e possa se expressar de forma mais clara possível para que os ouvintes, para que a plateia, ou as pessoas que estão assistindo ele, consigam entender melhor ainda o poema. Se ele não tem nada na frente dele aqui para ocupar as mãos dele, para tirar a atenção dele lendo alguma coisa, ele pode se entregar totalmente à interpretação e falar para as pessoas. Seria muito fácil eu pegar aqui e vir aqui dizer para vocês: o Celeiro da Poesia é um projeto cultural, Vocês não vão entender muito mais se eu olhar para vocês e dizer: o Celeiro da Poesia é um projeto cultural que trabalha com poesia, declamação, né, festivais. Então, a transmissão da mensagem ela é muito melhor. Quem de vocês aqui já teve que apresentar um trabalho na escola na frente da turma toda? Todos, né? Todos. Quem é professor aí? A Itaciane, a Marli, a Dirlene e eu, né? Então, assim, quem dos professores, a piazada chega lá na frente e fica à vontade para dizer um trabalho, enfim, para apresentar alguma coisa? Difícil, né? Difícil. Normalmente chega aqueles 2, 3 lá na frente, daí eles ficam encostados no quadro, né? Me diga se eu estou falando errado. Se eu estiver falando errado aqui, na minha época era assim. Aí chega e se escolhe no quadro assim. Daí agora é o Joãozinho. Aí o Joãozinho pega o papel na mão. A água é... E assim por diante. Aí sai o Joãozinho, entra a Mariazinha. A terra é... não sei o quê. E daí volta. Será que saiu a transmissão do trabalho? Eles conseguiram passar para a turma? Aí chega o aluno que faz a declamação. Ó, a água é um elemento da natureza. E Então, a poesia, a declamação, você entender de poesia e fazer aula de declamação, não é só para vir no festival, subir num palco e dizer uma poesia. Vocês vão ter um desempenho muito melhor nas apresentações de trabalho. Isso não é só para os alunos, é para os pais também. Tem quantos pais aqui que fazem faculdade e tiveram que ir lá apresentar? Chega na hora de apresentar o TCC da faculdade. Eu já vi gente suando frio, apresentando tese de doutorado. Porque não sabe se expressar. Professoras acadêmicas nas faculdades, às vezes quando a gente vai trabalhar algum assunto ligado a isso, vê os próprios trabalhos das próprias acadêmicas, que vão ter que cobrar isso dos alunos depois e não conseguem. Por quê? Porque de repente não trabalha essa leitura que passa do papel, que é a leitura entendida para ser repassada para os outros. E isso é um dos poderes da declamação. Então, se eu consigo trabalhar um poema para dizer para uma plateia, para algumas pessoas, me expressando bem,
sabendo utilizar o tom da voz, dando ênfase no que é mais importante e também precisando falar baixo quando também é um momento mais introspectivo. Eu vou chamar a atenção das pessoas, vai ficar gravado na memória delas muito melhor, né? E aí a gente vai conseguir entender melhor o que aquela pessoa está falando. Então a declamação, por isso que a gente está fazendo essas palestras, para incentivar para que vocês também façam aula de declamação. Ah, mas se eu fizer eu vou ter que ir lá no festival. Não precisa. O que a gente quer é que vocês entendam de poesia para que vocês consigam se expressar melhor. Na dança vai ser uma interpretação melhor. Na escola o rendimento vai ser muito melhor. As professoras vão agradecer. Porque é nítido o aluno que faz declamação ir lá na frente e explicar o seu trabalho. É nítido. Daqui um pouco, nós temos alunos que, de repente, não sejam bons declamadores, mas que vão entender de poesia e que possam ser bons poetas. Vão aprender como é que se estrutura um poema. Qual é que é a estrutura do poema? Uma linha é um verso. E o conjunto de linhas é uma estrofe, começa por aí. Ah, e se for uma estrofe de 4 versos? Vai ser uma quadra, né? Ah, então eu sei que eu posso fazer uma quadra rimando a primeira com a segunda, a terceira com a quarta. Então eu já tenho uma estrutura. Aí eu já vou trabalhando. Vamos fazer uma estrofe aí, nós. Vamos fazer uma estrofe de 4 versos. Tá? Na seguinte estrutura. A, B, C, B. O A rima com nada. Ó, A, B, C, B. Quais que vão rimar? O B, que é o segundo verso, com o B, que é o quarto verso. A, B, C, B. O A não rima com nada, o C não rima com nada. O que vai rimar é o B com o B. Tá? Vamos começar assim. A Manuela é uma menina que usa vestido de chita. É a B. É a B que nós temos que rimar lá, ó, no final. A Manuela é uma menina que usa vestido de chita. Ela tem... Quantos anos? 6. Ela tem 6 anos e... E é uma menina bonita. Rimou o B com o B. Não é tão complexo quanto parece. Claro, isso é uma estrofe simples, é uma estrutura simples, né? Mas se a gente incentivar daqui um pouco, o aluno que não teria o dom para declamar, pode ter o dom para escrever. E aí a gente pode ter produções muito maiores, né? E tirando isso da cartola. É para isso que serve o projeto como Celeiro da Poesia. Posso dizer uma quadrinha, professor? Pode? O grupo do IP foi a Anitta se apresentar, dançaram muito bem, tiraram o primeiro lugar. Merece, né? Então, ela rimou o B com o B. Ela fez o primeiro verso, fez o segundo verso com o objetivo de ter uma rima no final. E isso é uma quadrinha com essa estrutura de rima. Pode ter outra estrutura. Pode ter o primeiro rimando com o segundo e o terceiro com o quarto. Pode não ter rima nenhuma, que é o verso livre que a gente fala, né? Ou o verso que não tem rima, né? Então, não é que seja... É uma das formas de se escrever. Então, a gente pode ter várias formas de escrever. Com exceção daqueles que fazem aula de declamação, perdão. Quem não faz aula de declamação. Quem tiver coragem de vir aqui ler um poema aqui, eu juro que eu passo um poema curto, para vocês não precisarem ficar lendo um monte. Eu dou um CD de presente. Quem se encoraja? O Dudu? Deixa eu ver aqui, Dudu, uma que você consiga ler.
Eu quero mais 2 aqui para vir ler junto com o Dudu. Daí eu dou um pedaço para cada um. Vamos? O Vitor. Quem mais? Uma menina. A Ana. Aê. Vamos ver aqui. Coloque um bom pra mim, vai sair. O primeiro é pra mim. Um pequeno. Sim, vou tentar ver um pequeno aqui para vocês. Aqui. Coloca um vaso palavra pro Dudu também. Esse foi palavra difícil, uma estrofe de cada um. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, a Ana vai começar a ler. Cada um lê uma estrofe. Eu preciso de mais 2 aqui, ó. Tem 5 estrofes. Mais 2. Para cada um ler uma estrofe só. O Enzo, o Matheus. Ó, agora aqui, ó. Quando vocês estão apresentando alguma coisa, lá na escola, vocês ficam como? Como é que vocês ficam normalmente? De qualquer jeito. Tem que ficar com as pernas abertas. Ó, o Dudu já foi numa palestra. Eu fico bem assim. Normalmente, a gente fica com a perna um pouquinho aberta aqui, ó. Pra gente poder trabalhar com o nosso peso aqui, ó. Pra lá e pra cá. Porque tem gente, as meninas principalmente, tem aquela mania de ler e de ficar assim, né? E de você cruza, você torce, né? Então, primeira coisa, a gente tem que passar segurança. Vocês acham que alguém passa segurança no que vai falar quando começa? Não, né? Não passa segurança. Então, a gente tem que cuidar com isso. Começa pela Ana. Mas ela daí começa por qual? Daí vai passando. Essa aqui. Cada um lê uma estrofe. Ó, leia para os teus colegas. Diga o nome do poema primeiro. Onde está? Hã? Aqui, ó. Os 10.000 pets é o nome do livro. Maninha enfeitou o cabelo com uma flor tão bonita. Maninha ajeitou o vestido. Vestido velho, vestida. Maninha sorriu pra vida com sua boneca de pano e seguiu enternecida os passos largos do mano. Lá vai o mano faceiro rumo ao bolicho do João. Conseguiu alguns dinheiro atrás, Maninha pela não olha de orgulho até altaneiro, pôs seu próprio patrão, vendeu moranga na feira, juntou as latas do chão. Maninha tão pequenina, olha encantada o irmão. Não há mais dor e pobreza, seu mano pega sua mão. Maninha não sente medo, ninguém pode lhe tocar. Que o canivete do mano desenha chispas no ar. Dos pais eu lembro Maninha. A mãe é muito partiu, deixando fome e saudade no rancho. A banheira do rio. O pai morreu de desgosto, tanta tristeza no olhar. Naquela tarde ao almoço, os 2 irmãos a chorar. Alma cheia de confiança, Maninha volta para casa, trazendo luz e esperança, qual anjinho sem asa. O mano alisa suas tranças, passa manteiga no pão, depois as 2 crianças se ajoelham em oração. Tudo bem. Fica aqui, fica aqui. Agora, ó, algumas coisas, vamos melhorar isso aqui. Vocês viram onde é que vocês começaram? Vocês começaram aqui, ó, vocês estão quase batendo lá no banner. Ó, tudo se encolhendo. Outra coisa. O que
Alguém de vocês aprendeu alguma coisa com isso aqui? Todas as palavras que vocês leram aqui, vocês entenderam todas? Teve palavras que vocês, por exemplo, nunca falaram, que vocês leram aqui? Vocês já leram enternecida? Já leram o que é chispas? Já leram o que é... Deixa eu ver aqui mais alguma que tenha... mais essas duas palavras. Bolicho. Bolicho, nem sei o que é. Boliche é bodega, é o que o Ni tem lá, um bolicho. Pode voltar lá. Por que eu pedi dessas palavras? Porque o poema... Atenção. Por que eu pedi essas palavras? Porque o poema também... A gente também aprende e amplia muito o vocabulário da gente. Palavras que a gente não usa no cotidiano e que a gente vai poder aprender mais. Esse é um poema com uma linguagem simples. Tem poemas que mesmo quem é declamador profissional precisa ter uns 3 dicionários do lado. Nós temos aqui, ó. Aqui pelo Celeiro da Poesia a Prefeitura adquiriu esses livros aqui, ó. Vocabulário Guarani Português, Vocabulário Gaúcho em Versos, Vocabulário Português Guarani, tem o vocabulário campeiro, Vocabulário do Cavalo Campeiro, que são palavras que nós não achamos nos dicionários normais. Tem muitas palavras. Joaçaba é uma cidade, né, aqui perto. Joaçaba é um nome tupi-guarani, que eu não sei o que significa, não fui procurar. Mas eu sei que é um nome tupi-guarani. Então, talvez não tenha lá no dicionário. Vai ter que ter dicionários específicos. Então, o ler poesia ajuda muito para a gente ampliar o nosso vocabulário, para que a gente consiga entender mais palavras. E principalmente para as crianças é muito importante. Né? Quem tem um vocabulário rico hoje, entende muito melhor qualquer outro tipo de situação. O que eu peço, quando os meus alunos entram na aula de declamação, é, em primeiro lugar, que eles identifiquem todas as palavras que eles não sabem. Todas as palavras que eles não sabem. Identifica todas as palavras que você não sabe, daí depois você vai procurar o significado. Para isso precisa do professor? Não, né? Para isso precisa do dicionário. Eu estudei numa escola que se a gente o que é o tal, falava, ela pegava e dava o orelhão, velho, desse tamanho assim, na mesa. Tá aqui, teu amigo, velho. Então a gente tem que aprender, eu falo muito isso na aula de dança, a gente tem que aprender a aprender. Entender que o professor ou a professora não são um dicionário ambulante e que tem que dar todas as respostas prontas para vocês. Vocês também precisam aprender a estudar, aprender a procurar as coisas. Não tem como a gente entender um texto se a gente não entender o vocabulário utilizado nele. Então, primeira coisa, vamos estudar um poema? Vamos pegar, vamos ver todas as palavras que a gente não sabe o significado. Vai ter algumas expressões, né? Não só palavras, vai ter algumas expressões. Vai ter algumas metáforas. Que a gente escreve uma coisa querendo dizer outra. Né? Tem gente que fala assim, dia de chuva, diz, pechou os olhos da gateada. Do cara que não entende, não vai entender mesmo. Se chover, vai sair sem guarda-chuva, vai na chuva. Não vai entender. Então, tem vocabulário específico, no caso da poesia gaúcha, né? Tem bastante coisas específicas. Então, procura primeiro as palavras que não sabe. Depois de identificou, já sabe quais são todas as palavras. Quando a gente declama, a gente tem que normalmente, não é uma regra, mas a gente normalmente faz gestos para ajudar no entendimento do público.
né? A gente faz gestos. Onde que a gente deve fazer os gestos? Quando a gente vai falar alguma coisa, tá? Por exemplo, João nadou até cansar. Onde que iria o gesto? O que o João fez? Tem como você gestualizar o João? Você não vai dizer o João, o João. O João fez o quê? Até tem 2 verbos. Aí o que fica melhor no entendimento? O João nadou. Todo mundo sabe que é nadar, né? Você não precisa fazer isso aqui, João nadou. Isso é mímica. Você precisa falar, João nadou até cansar, para a pessoa entender que ele nadou até cansar? Você precisa falar, João nadou até cansar. Já não ficou mais... Você não mostrou que ele estava cansado. João correu. Não precisa fazer isso. Então, onde que a gente vai normalmente? Normalmente, isso não é uma regra. Mas onde normalmente vai a gestualidade? No verbo. E quando a oração tem mais de 2 verbos ali, né? Quando a sentença tem mais de 2 verbos, por exemplo, João nadou até cansar, qual é que seria o verbo mais importante? Cansar, porque foi uma reação da primeira ação. Ele nadou até cansar. Ou eu vou fazer, João nadou até cansar. Eu não mostrei que ele cansou, só mostrei ele nadando. Então, onde vai o gesto é normalmente no verbo mais importante da sentença. Agora, se eu disser, João nadou até cansar, não fiz gesto nenhum. Todo mundo entendeu, né? Tem vezes que não precisa ter gesto nenhum. Teve poemas aqui no Celeiro da Poesia que a metade do poema a declamadora ficou parada. Porque o poema era do vocabulário acessível, grande maioria das pessoas entendia todas as palavras, não precisava de nenhum artifício a mais, dava para entender tranquilo. Então, só a expressividade facial já era o suficiente. E a voz, né, bem declarada, a pontuação bem dita. Em questão de avaliação, tudo depende de que tipo de poesia, né? Mas na poesia gaúcha, que é o que nós trabalhamos, poesia regionalista, os concursos de declamação, ele tem 4 quesitos a serem avaliados. De 10 pontos, são de 0 a 4 para interpretação. Em alguns lugares... em vez de estar quesito interpretação, está transmissão da mensagem poética. Ou seja, se você conseguiu realmente interpretar e transmitir aquilo, porque é aí que entra, a interpretação é uma coisa minha. A interpretação é uma coisa minha. A transmissão da mensagem poética é o que aquele que assistiu entendeu. No caso, o jurado. E o nosso objetivo como declamador é mostrar a nossa interpretação, porém, para que os outros entendam e vivam aquela poesia com a gente. A gente tem que comungar de tudo aquilo. Então, de 0 a 4 pontos, que é o maior peso dos 10, vai para interpretação ou transmissão da mensagem poética. De 0 a 2 pontos, fidelidade ao texto. Fidelidade ao texto é falar todas as palavras, todas as pontuações, onde há vírgula, há pausa. Onde há reticências, há uma pausa diferente. Alguém dos alunos, aqui ou até dos pais, enfim, saberia me dizer a diferença na voz, falando, lendo alguma coisa, de um ponto final para reticências? Por exemplo, numa frase assim,
João bebeu água. João bebeu água. Com ponto final. Alguém me fale, João bebeu água com ponto final. O João bebeu água, ok? Ponto final. Se fosse uma pergunta. João bebeu água? Se fosse exclamação. João bebeu água. Ou João bebeu água. Você fica mais impositivo. E se é, aí entra a pontuação que é muito utilizada na poesia e é muito mal interpretada, mal dita, que é a reticências. Como é que eu vou falar João bebeu água com reticências? Reticências quer dizer o quê? Que tem uma continuação. Na poesia, pode ser que ela tenha uma continuação escrita, ou pode ser que ela tenha uma continuação imaginária. João bebeu água. João bebeu água, depois ele pegou um café, comeu um bolo. A pontuação reticências é a mais mal falada na leitura. Por quê? Porque hoje a gente lê muito. Hoje a gente lê muito pra gente. Só ali com os olhos, né? Que nem a gente fala, né? Lê com os olhos. E a gente está deixando de ler em voz alta. E esse tipo de entonação, a gente tem que falar em voz alta. Se a gente não sabe falar em voz alta, a gente não vai saber falar nem pra gente. Imagine declamando para outras pessoas entenderem. Essa noite estava fria. Né? Tem que dar um tom de continuidade. Então, a pontuação. Primeira coisa, saber o significado das palavras. Depois, achar os verbos, que é onde estão as ações, que é onde nós temos que ser mais impositivos. Depois, a pontuação, que isso é fidelidade ao texto, que eu estava falando ali, né? Além do texto em si todo, todas as pontuações. Se o cara estava fazendo uma pergunta e o cara não fez a pergunta, ele não está sendo fiel ao texto, né? Uma outra, eu falei na interpretação, a fidelidade ao texto, aí nós temos a dicção. Falar corretamente cada fonema, cada palavra. E aí entram alguns conflitos culturais. Tem regiões em Santa Catarina e no Rio Grande que as pessoas falam, batia barriga no baranco. E quase mori deri. E isso é uma questão de dialética, isso é uma questão que é dependendo da região da pessoa. Eu não posso obrigar uma pessoa que fala leite quente, falar leite quente. Em contraponto a isso, nós temos as características da oralidade gaúcha que nós também temos que respeitar. Porque o gaúcho, ele não fala leite quente. O gaúcho ancestral. Agora você vai em Porto Alegre hoje e vê se alguém fala leite quente. Todo mundo fala leite quente. É errado. Para alguns mais conservadores pode ser. Para mim, E é E, não é I. 2 R's é 2 R's, não é um R. E no meu ver, como professor de 15 anos de profissão, isso é corrigível. Agora, a partir do momento que você está numa comunidade inteira que fala leite quente, ou que fala a caroça, agora, nós temos... Então, tem os dois lados da moeda. Eu procuro não, quando eu estou avaliando, eu procuro não ser tão incisivo nisso, né? Agora, eu não posso dar uma fidelidade para uma pessoa que fala o carro em vez de caro. Porque são duas palavras diferentes. Né? Tem o que é caro. Ah, eu sei andar de caro. Né? Então, tem algumas coisas que se ela pode mudar totalmente o significado da palavra. Né?
Agora, eu consegui entender tudo tranquilamente, aí entra a questão de você saber diferenciar, de você não ter o preconceito de dizer que tem que falar assim ou tem que falar assado. É uma coisa que até hoje não entrou em consenso entre os avaliadores, sabe? Tem alguns que são mais conservadores, tem alguns que respeitam essas diferenças, porque são os dialetos. Se você vai pedir para o nordestino declamar, ele vai falar como lá no Nordeste. Né? Essa questão de o cara, né, o buraco que o outro falou ali, isso acontece bastante, eu vejo, porque eu sou da região do extremo oeste catarinense, eu só tenho alemão. Sim. Então, quando quem fala alemão já tem uma dificuldade com o português sai assim. Então, eu vejo lá, tipo, os meus parentes que todos falam alemão, que tem uma dificuldade, o português é assim. Se você for lá no extremo oeste, se você for em Itapiranga, se você for em Tunápolis, Descanso, aquela região São Miguel não é tanto. Mas é. Mas no extremo oeste é assim. Eu avaliei faz uns 2 meses um rodeio em São José do Cedro, que é lá naquela região. Já avaliei lá em Dionísio Cerqueira também e tal. E lá, se eu for descontar de todo mundo que fala caroça, não sobra um. Todos eles falam assim, é uma questão regional. Aí como é que eu, que falo a carroça, o leite quente, chego lá, todo dono da língua portuguesa, e digo, vocês não sabem falar. Eu não posso fazer isso. Vou apanhar, vou sair linchado de lá. Concorda? Agora, novamente tem o contraponto. A declamação gaúcha, dentro do tradicionalismo gaúcho, ela é um mecanismo de se salvaguardar a oralidade gaúcha. A forma do gaúcho se expressar, a forma do gaúcho falar, que é a carroça e é o leite quente. E é o chimarrão, não o chimarrão. O gaúcho, na sua concepção, ele fala assim. Ele tem uma ancestralidade mais castelhana no seu linguajar. Então, e aí, o que deve pesar mais? A maior acessibilidade à poesia ou a manutenção da oralidade gaúcha? Isso não sou eu que vou dizer. Eu tenho a minha opinião, eu respeito. Agora, eu acredito que tenha, como eu já corrigi alunos meus, que tem como corrigir isso sim. Né? Porque nós estamos falando na língua portuguesa. E na língua portuguesa, R é uma coisa, 2 R's é outra. E é uma coisa e I é outra. Mas tudo depende de quem está avaliando. Esse é o terceiro quesito, que é a dicção. Né? Fala os S's bem ditos, né? Aí dentro da dicção tem a impostação e a inflexão. Né? Que é as horas de você dar mais ênfase em alguma coisa. Às vezes você precisa ser mais introspectivo, né? Você não vai falar lá numa poesia, a minha mãezinha morreu. Você vai falar, a minha mãezinha morreu. Você vai dizer alguma coisa mais introspectiva, você não vai? Então, isso também é uma coisa que é avaliada. E o quarto quesito avaliado nós temos a fidelidade ao texto, a interpretação, a dicção e a gestualidade, ou que também em alguns lugares, em vez de chamar de gestualidade, se chama postura cênica. E em alguns lugares eu já vi alguns concursos escrever na planilha mímica, que isso eu sou contra, porque mímica é quando não há a palavra. Então, se a pessoa está sendo mímica, só se for algum surdo lá que vai fazer um poema em libras. Aí não tem lógica. Tem algumas planilhas que tem mímica lá e não tem... Está errado. Né? Mas a gestualidade... Por que alguns lugares se trocou gestualidade por postura cênica? Porque foi o que eu falei antes. Tem poemas que eu não preciso fazer nenhum gesto para que as pessoas entendam o que eu estou falando.
Eu não preciso me utilizar de mais artifícios. É só falar bem faladinho, com a pontuação bem feita, com a minha entonação de voz correta, que as pessoas vão entender aquele poema. Usar poucos... Agora, tem alguns lugares que daqui a um pouco o cara está exigindo que todo verso você tem que fazer um gesto. Né? E aí, talvez você polua a coisa. Eu já sou mais gringo, né? Já vou falando com os braços, então tudo sai mexendo os braços. Mas tem gente que... A Liliana Cardoso, por exemplo, que é uma grande declamadora, apresentou o Celeiro da Poesia esse ano. A Liliana usa pouquíssimos gestos. Ela tem uma expressão facial muito forte. Então, e aí tudo depende do lugar onde você está. Daqui a um pouco tu está numa grande multidão em que só as pessoas que estão na tua frente vão conseguir ver o teu semblante direito e as outras de trás não. Então talvez você tenha que ter uma imposição de voz maior, né? Talvez você tenha que ter uma gestualidade mais expansiva para que todo mundo consiga entender e não só aqueles que estão na frente. Né? Então, normalmente são esses quesitos que são avaliados. Aí tem algumas coisas técnicas, de indumentária, ou amadrinhador, no caso, que é o acompanhamento musical, que não é obrigatório, mas que dá todo o clima, né? Dá todo o clima para que a pessoa entre, né, no poema. Né? Para mim, a declamação se faz com o poema, com o intérprete e com o amadrinhador. É uma equipe. Né? O Celeiro da Poesia premia melhor poema, melhor amadrinhador, melhor intérprete. Alguém sabe a diferença de poema para poesia? O poema é a materialização da poesia. O poema é isso aqui. A poesia é o que isso significa. A vida das pessoas tem poesia. O poema está no papel. O poema é o que está escrito. É essa a diferença. Então nós interpretamos a poesia que está materializada no poema. Né? Tão importante, desde a primeira edição do Celeiro da Poesia, há 7 anos atrás, nós vemos falando sobre uma coisa que o declamador ele sofre por vezes, como foi o caso dos primeiros que vieram ler aqui, dos 5. Teve vários que deram risada, teve vários que não souberam respeitar eles aqui na frente. Essa é um dos objetivos dessa palestra, é ser um agente formador de plateia. Tão importante quanto aquele que está falando aqui na frente, é aquele que escuta. Se você não tem sensibilidade para ouvir alguém falando e prestar atenção, lembra do que eu falo? Aprender a aprender. Prestar atenção, respeitar aquele que está na frente, porque ele pode ter estudado meses. Eu tenho poemas que eu estou estudando há anos e ainda não tive coragem de botar para o limpo ainda. Porque ainda não consegui controlar a emoção, porque ainda acho que não está pronto. Então, há uma preparação muito caprichosa para que aquilo seja muito bem feito. Para aí tu vir num lugar e ter, às vezes, até o teu amigo de grupo, dando risada porque tu deu uma gaguejada, ou porque tu está com vergonha. Né? Então, é tão importante com quem está aqui na frente, é quem está assistindo. Então, por isso que eu sempre peço para vocês, aprendam a aprender. Sempre ter respeito pelo outro, porque não é fácil. Olha quantos alunos nós temos no grupo, e hoje não está todo mundo aqui, né? Teve vários que faltaram por conta da viagem. Quantos declamadores nós temos no grupo? Nós temos 3 declamadores. Para tudo isso aqui. Vocês acham isso muito ou pouco? Vocês não acham que fazendo declamação a expressão na dança não iria melhorar muito?
Eu acho. Vocês não acham que fazendo declamação, aqueles trabalhos lá na escola, em vez de sair todo mundo assim, aconteceu o que aconteceu aqui antes, não ia sair mais bem explicado, mais expressivo? As professoras vão dar glória ao Senhor. Quando vem, né, chegar ali e destrinchar a coisa, né? Com mais habilidade, com menos vergonha, né? Então, a declamação serve para isso, né? O ano que vem, nós vamos começar as aulas de declamação na primeira semana de fevereiro, né? Então, a partir da primeira semana de fevereiro, nós já vamos estar recolhendo o nome dos alunos, né? Aqueles que estão fazendo declamação já estão com poemas novos para ir trabalhando durante as férias, né? A Clara tem um que ela vai declamar na festa de Santo Antônio. Então, assim, nós temos condições de fazer com que o pessoal de Abdom Batista tenha mais declamadores, consiga, assim, um destaque maior na declamação e consiga se desenvolver melhor. Nós vamos sediar o ano que vem, novamente, a segunda edição, né, do rodeio. Esse ano, na primeira edição, está todo mundo falando. Quem acompanha pelo Face ali, o pessoal está falando. É o rodeio mais importante do estado hoje. Mais importante do estado. Deu uma quantidade de declamadores enorme, 160 declamadores. Nós fomos até 1 da manhã, no sábado, com declamações aqui. Então, a tendência é sempre melhorar. Agora, se todo esse evento gigantesco como ele não fazer brotar frutos aqui, nós não estamos fazendo o nosso objetivo, não estamos cumprindo com o nosso objetivo. Ter que trazer 160 declamadores de fora para descobrir um declamador, 2 declamadores. Eu acho que a gente tem potencial para ter mais declamadores. Não só as crianças, os pais também. Né? Nós fizemos em Campos Novos, 2 vezes esse ano, tarde de leitura de poesia. Nós pegamos lá uns livros, colocamos isso na mesa, deu uma folhada lá e lemos despretensiosamente. Nessas lidas de poema, nós descobrimos mais uns 4, 5 declamadores em potencial e que já estão começando a fazer aulas de declamação. Ah, mas eu não quero ser declamador. Não tem problema. Leia a poesia. Leia, pega um livro. Nós temos livros aqui ótimos. Livros que foi a prefeitura que adquiriu do celeiro da poesia, na livraria. Pega lá, empresta ali na biblioteca. Leia, depois tu devolve. Leia. Aprenda a ler poesia. Isso aqui é uma terapia. Tem um monte de poesia que a gente não vai entender. Vai precisar de 2, 3 dicionários. Mas tem poesias que são fáceis de entender. E ler poesia realmente é uma terapia. Vale muito a pena. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa para falar sobre o celeiro da poesia? Sobre o que vocês aprenderam com o celeiro da poesia, sobre como foi fazer aqui em Abdom, se é importante fazer novamente ou não. Lembrando que o celeiro da poesia ele é um evento itinerante, né? Ele está em Abdom Batista. Ele está sendo sediado em Abdom Batista. O ano que vem vai ser em Abdom Batista novamente. Mas para isso a cidade precisa acolher. Nada a ser declarado? Tá tudo bom. Eu sempre fui meio metido assim, com essas coisas, mas depois comecei a fazer com poesia, melhorou bastante coisa. E ano passado, esse ano, nós fomos lá em Campos Novos para me declamar, mas você falou, vá no intuito só de você ter coragem, daí, só para você ver como é que é, né? Daí nessa última apresentação eu já estava meio à vontade, né? Aí eu tive oportunidade e consegui tirar, premiar. Já conseguiu premiar. Ele foi o ano passado no Celeiro da Poesia, na 5ª edição, para participar. E esse ano tinha muito mais gente competindo do que o ano passado.
muito mais. Não sei a diferença, mas tinha muito mais gente competindo e o Luiz já conseguiu premiar. Só uma colocação. Tipo assim, quem conhece a Clara, assim, ela é muito tímida. E ela era mais tímida ainda. Então, a partir do momento que ela começou a frequentar as aulas de poesia, ela melhorou muito. E até todo mundo está comentando assim, né? Os parentes, o que aconteceu com a Clara? Eles assistem o vídeo dela declamando, mas é a Clara que está declamando. Ela é tímida, então, assim, para ver como desenvolve. E eu coloquei ela na poesia exatamente porque eu assistia a palestra na escola e eu vi o quanto era importante. Nem eu, como professora, assim, imaginava que era tão importante a criança participar, né, nas aulas de poesia. Aí eu coloquei ela e, nossa, e ela tem um dom, né? Nossa, Clara, você vai, escreva o que eu estou te dizendo. A Clara vai ser, em questão de festivais e tudo, a Clara vai ser uma declamadora. Se ela mantiver o foco, ela vai ser uma declamadora premiadíssima. E assim, a importância dessas suas palestras, né? Porque foi tipo, a partir da palestra que eu ouvi que eu coloquei ela, né? A importância que às vezes não se liga. Uma das coisas, nós temos o projeto aprovado para 2019, né? Que é agora o rodeio e o celeiro foram fundidos num projeto só, para otimização de recursos, enfim. E o ano que vem nós temos novamente 6 palestras. E essas 6 palestras nós vamos fazer no decorrer do ano. Vai ter palestras sobre dança, sobre música, sobre indumentária, sobre poesia. E é importante que o pessoal do grupo participe para que o pessoal tenha essa... afinal de contas, nós estamos sediando o evento poético mais importante do Estado. O maior rodeio artístico do Estado. Aí chega alguém aqui e pergunta, tá, mas por que vocês estão vestidos assim? Quem de vocês sabe responder? Assim, na bucha. Por que a tua bombacha é assim? Por que a tua bota é assim? Por que o teu cabelo tem que ser penteado dessa forma? Por que a menina não pode estar com a unha pintada? Mas isso não é a resposta. Porque é cultura, porque é do jeito certo. Por que não pode usar... Nós estamos representando... Na invernada, especificamente, nós estamos representando uma época. Nós estamos dançando danças antigas e mostrando para as pessoas de hoje como se dançava antigamente. Antigamente, lá, 1900 e pouco, 1800 e pouco, existia esmalte? Não existia. Então, não pode estar de unha pintada. Né? Usava brinco, mas coisas discretas. Entende? Então, assim, antigamente, ainda mais invernada mirim, que é o caso de vocês, vão ficar meio pasmos que eu vou falar agora, mas antigamente, lá nos anos, no século XIX, no século XX, até uma certa época, né, os anos 1800, 1900, até uma certa época, criança não era gente. Não se comprava tecido para fazer uma roupa para uma criança. Você fazia com o que tinha. Não se comprava uma joia para dar para uma criança. Então, o que nós fazemos hoje são adaptações para que haja a participação de crianças, mas criança não ia em baile nenhum. Criança não participava de baile. Até hoje, com toda a modernidade que tem, não participam de baile. Então imagina, antigamente, na época que eram essas danças que vocês interpretam na invernada. Então, por isso que, né, tudo é estudado, tudo é muito pensado, não é assim porque eu quero. Né? Não é porque é mais bonito ou porque a gente quer. Existe todo um estudo, todo um fundamento, né, para que isso aconteça. Então, ano que vem nós vamos ter uma programação bem mais intensa. Nós vamos ter a cada 2 meses uma palestra informativa com um tema, né? Eu não sei se eu falei para todos os pais, mas todos os meses vai ter ensaio com um conjunto musical ao vivo, né? Isso também já está contemplado, né? Esse já é de um outro projeto, já é de um projeto do FIA, né? Toda indumentária nova, né? Então vai ter algumas coisas. A intenção é que se passe mais conhecimento para que a gente consiga manter o rodeio celeiro da poesia. Porque não se mantém um evento desse porte se o pessoal daqui não conhecer, não entender o porquê das coisas. A coisa sem um firmamento assim, de quem está fazendo, um entendimento bom, ela não permanece. Então, professor,
Sim. Então, eu coloquei lá porque eu estava lá e eu entendi, né? Então, se fosse uma reunião com os pais, colocar essa importância. Sim, podemos, a partir do ano que vem, também fazer dessa forma. Né? Sim, avise nós, manda um convite que nós vamos. Não, manda o convite com bem certinho, com a data ali que a gente vai. Beleza, pessoal?